né, e Salvador Jesus Cristo, né, que reina, né, para todo sempre, que é rei, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, porque a Bíblia, ela é bem específica, né, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. O camarada, ele não está errado de dizer, eu vejo um anjo do livramento. O camarada não está errado de dizer, eu vejo um anjo ungindo a sua casa com o sangue do cordeiro. Porque em Daniel vai dizer que o anjo desceu e o Senhor Deus livrou Daniel da cova dos leões. Então nós não estamos errados de dizer que é noite, que é dia, que é tarde, que é manhã de livramento. Porque em Salmo 34, versículo 7, vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao lado que os tem os livra. Tem anjos de Deus dentro da tua casa. Tem anjos de Deus dentro do teu lar. Tem anjos de Deus no teu trabalho. Tem anjos de Deus na sua rua que estão acampados, guardando aqueles que temem ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer que quando a gente fala tem uma bandeja com o anjo te servindo, tem uma bandeja com o anjo te servindo. Porque em Hebreus 1, versículo 14, vai dizer que eles são os espíritos ministradores em verdade Pai para servir o que há de dar salvação. Quando o profeta vai dizer para você, tem um anjo com uma bandeja de ouro te servindo, ele está te servindo. Porque vai dizer que os anjos são espíritos enviados para servir os que há de herdar a salvação. Os anjos de Deus estão aqui para nos servir. Porque eles são os nossos conservos. Nós ainda somos mais escolhidos do que os anjos. Então, quando a Bíblia diz assim, que a Bíblia diz que tem uma coluna de fogo no meio da igreja, tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Porque de dia era uma coluna de fogo, de noite era uma coluna de fogo. E de noite, e de dia uma nuvem. Então, quando nós dissemos que tem anjo na frente, que tem anjo atrás, irmãos, tem mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor, né, segurará na tua para que não tropece com o teu pé e impede. Então, a gente falar que tem um anjo do arrebatamento, a gente falar que tem um anjo de hoje, tem um anjo aqui que quer desenrolar uma profecia, quer desenrolar, tem algo para ser desenrolado. Porque a Bíblia, ela é específica. O que Jesus disse para Natanael? No versículo de Evangelho de João 1, primeiro até o 46 a 48. Natanael, assim como eu te vi debaixo da figueira, você verá anjos descendo e anjos subindo. Tem anjos de Deus que desce e sobe. Tem anjo de livramento. Por isso que é quando a gente fala que tem anjo de livramento, porque tem anjo. Não estamos criando nada na nossa cabeça. Ah, mas eu não estou vendo. Claro que você não vai ver. Se fosse para você ver, Deus não mostrava o que Isaías viu, foi Isaías que viu. Então tem coisa que você não vai ver. Tem coisa que a pessoa está vendo e não interessa se você vai acreditar ou se você não vai acreditar. O interessa é que Deus, ele viu, Isaías viu o Senhor sentado no trono. E anjos de Deus descendo e subindo e clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tem anjos de Deus guerreando dentro da tua casa. Tem anjos de Deus guerreando dentro do teu lar. Tem anjos de Deus trazendo justiça, assim como um anjo só matou 185 mil soldados da Síria. Deus vai punir os seus inimigos. Deus vai punir esse macumbeiro, esse bruxo, essa vizinha, esse que faz macumba, que faz oferenda contra a tua vida. Porque a Bíblia nos diz que ele é amor, gente, mas é fogo consumidor. Enquanto eu falo contigo, anjos foram visitar a casa de Abraão para trazer boas novas. Sara, sua mulher, terá um filho. Olha aí, tem anjos trazendo boas novas para a sua vida. Tem anjos trazendo nova para a sua casa, para o seu lar. Agora não existe esse negócio de o anjo não existe, irmão. Anjo é real. Anjo é real. Profeta, você já viu um anjo? Já.
Um anjo, ele tem 2,5 metros. E a postura dele, irmãos, é séria. Eu me lembro que quando eu estava queimando um pedido no monte, irmãos, isso vai fazer 20 anos. Eu via que quando a gente queimava os pedidos, voto na pedra, irmãos, 2 horas da manhã. Eu me lembro que eu fui 2 azão batendo no meio da fogueira. E ali, irmãos, eu caí. Sabe? Meus olhos puderam contemplar as maravilhas de Deus. E eu ouvi uma voz que dizia, né, por ele ter queimado esse pedido: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Irmãos, naquele dia, foi um dia de o povo dar testemunho na igreja como eu nunca vi, tá? Aí falou: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus a necessidade da minha igreja, a necessidade do meu povo. Irmãos, por isso que eu digo para você, o mundo espiritual, irmãos, é loucura. Servir a Deus é loucura, irmãos. Porque você vê muitos profetas aí, porque às vezes o cara não está falando nem mentira. O cara está falando porque Deus tem esse poder. Eu mesmo, irmãos, posso dizer para você, eu vivi um período da minha vida que o Senhor falou assim: vou eu fechar a sua porta. Irmãos, eu ia para o monte todo santo dia, e do monte Deus enviava providência, socorro, recurso para minha vida. Uma vez eu me lembro que eu fui discutindo com a minha esposa, irmãos, na rua, porque paguei Uber, dei uma caixinha pro Uber. Lá em cima do monte eu achei o dobro do que eu entreguei, que eu abençoei o Uber. Em cima do monte, o Senhor enviou um recurso para minha vida. Uma vez eu numa prova terrível, irmãos. Uma prova terrível. O Senhor falou: vai andar pela rua. Irmãos, eu fui andar. Eu não vou dizer que eu achei. Deus enviou, eu achei R$100 na rua. Então, assim, é você entender. O reino de Deus é loucura, irmãos. É loucura. Você entender as coisas de Deus é loucura. Tinha dia que eu tava aqui cheio de conta, sem nada, irmãos. Mandaram um pix para minha conta. Não mandaram errado, mandaram certo. Porque é o que eu tava precisando. E o que aconteceu? Fui lá, paguei minhas contas. Então, assim, o reino de Deus é loucura. Porque nós temos uma fé, irmãos, além do que você pode imaginar. Nós acreditamos, irmão, o céu é o nosso limite. Eu me lembro que quando eu entreguei eu me lembro que quando eu queimei o espelho de oração, irmãos, junto com a equipe que estava comigo, eu me lembro que o anjo se apresentou no monte e disse: sou eu, Gabriel, que assisto. Irmãos, olha, eu vou dizer para você, que experiência. Não era Rafael, não, que tem uns hereges que falam que é Rafael, que o anjo deixou pena. Não era isso, irmãos. Eu me lembro que ele falou para mim: sou eu que assisto diante de Deus. Aí eu, fiz igual Josué, irmãos, fui ousado. É um dos nossos amigos ou é um dos nossos inimigos? Porque tem anjo de trevas que se materializa e anjo de luz. Então você tem que ser profeta, tem que ser ousado, irmão. Porque não é o céu descer uma glória, não. Aí eu fiz igual Josué, irmãos. Não fiz. É um dos nossos amigos ou é um dos nossos inimigos? Só sei, irmãos, que aí eu tive que fazer igual Josué. Quando o anjo desceu, eu disse pro anjo: é um dos nossos amigos ou é um dos nossos inimigos? Só sei, irmãos, que nós que somos pentecostais, tive uma experiência muito forte, sabe, com Deus. Aí o anjo olhou para mim, irmãos, eu olhei para ele na época, ainda fiquei olhando, porque assim, irmão, o crente pentecostal, ele tem história, irmão, mas a história verdadeira para você vai parecer loucura, mas é histórias que são verdadeiras, entendeu? É o crente que está em monte, que está cheio do poder de irmão, ele vê coisas que você vai falar assim: não acredito, cara. Ele vive mesmo o sobrenatural de Deus. Ele vive coisas, extraordinárias. Ô Marlon, Cordeiro, Deus está entrando com restituição sobre a sua vida, tá? E diante de você, Deus está colocando uma grande porta aberta, tá, Marlon?
Se prepara para viver o que Deus tem para você. Um novo tempo. Vida sentimental e vida financeira. As portas vão se abrir sobre você, tá? Não é o que dizem sobre você. Deus sabe quem você é. O Senhor vai te honrar, vai calar a boca de muitas pessoas. Porque eu vejo justiça na sua vida. Deus vai cobrar de um povo, tá? Deus vai cobrar de um povo que se levanta contra você. Porque Deus conhece o seu coração. Sabe que você é mais de ajudar do que de atrapalhar. Sabe que você é alguém que soma no reino de Deus. Então Deus vai te honrar. Uma grande porta Deus vai abrir sobre a sua vida. Se prepara. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Bom, recebe aí um novo tempo. Tá? E Deus vai te tirar dessa casa onde você está morando, tá? Mas vai te tirar daí honrado. Porque eu vejo uma aliança. Né? Eu vejo um novo tempo na sua vida sentimental. Tempo de alegria. Então, irmão, parece loucura. Mas aí me lembra, irmão, sério, irmão. Então, assim, eu vivi coisas extraordinárias, irmão. Eu vivi coisas extraordinárias. Eu me lembro que eu estava dentro de uma mata fechada. Vou contar esse testemunho aqui para vocês, irmão. Parece que é loucura, mas mentira, mas é loucura, é verdade. Tava eu e meu cunhado, irmãos, dentro de uma mata toda escura, irmãos, tarde da noite. Vou contar isso aqui para você. Nós estava dentro de uma mata escura, orando, clamando. Irmãos, de repente, aquele clarão, um anjo desceu no céu, bum, a gente, né, pô, glória, rodando, falando mistério, profetizando. De repente, a árvore começa a pegar fogo. Sério, irmãos, isso aí, 1 hora da manhã, não é assombração não, é diabo. A árvore começou a pegar fogo em cima do monte. Meu amigo, eu pensei assim, eu corro ou fico? Mas só que não era o fogo de Moisés, não, irmãos. Eu corro ou fico? Aí o Senhor, falei pro o obreiro que estava do meu lado, irmão, dentro da mata, já pensou assim, Marlon, eu vou correr. Irmãos, o cara falou que ia correr, eu querendo manter a postura que Deus estava ali, que eu estava sério, mas a árvore começou a pegar, o demônio, irmão, botou árvore, fogo na árvore, e quando fez aquilo, acendeu aquele fogo. Quando acendeu aquele fogo no chão, e aquele bicho cheio de fogo veio pisando em cima, irmãos, os gravetos acenderam todinho. E acabou dizendo assim, quero ver se vocês é brabo agora, no meu território. Irmão, arrepiou até cabelo onde não tinha. E eu, obreiro, pastor, tu corre ou eu vou? Eu vou, tu vem atrás de mim. Eu falei pra ele, não corre não, meu amigo, vigia. Mas eu já, irmão, eu já tava pensando assim, eu corro aquela mata, desço, olha a minha mente. Eu já tava pensando assim, eu vou correr, vou pular aquela mata. Eu já tava na porta de casa, irmão. Já tava vendo um atalho enquanto a guerra espiritual tava dentro da mata. Eu já tava pensando assim, eu corro aquele muro, eu pulo ali. O meu corpo já não tava mais ali. Eu já tava pensando assim, de olho fechado. Falei, já pulo, já corro, já entro ali, já corro aqui, já faço aqui, irmão. Sério. Cada passo que o diabo, uma árvore caiu do nosso... Isso foi 2 horas da manhã, dentro da mata fechada, irmãos. 2 horas da manhã. A árvore caiu porque pegou fogo. E tipo assim, não pegou um fogo normal. E cada passo que o diabo vinha dando dentro da mata, o mato vinha acendendo, irmãos. Sério, larva. E cheiro de enxofre. E ele gritou de dentro da mata fechada pra gente, quero ver se vocês são brabo aqui no meu território. Eu falei, o quê? Irmãos, não adianta, pentecostal não tem essa. Aí o obreiro, eu me lembro que o obreiro olhou para mim e disse assim, pastor, vamos correr. Eu falei, não vamos correr não, vamos encarar isso de frente. Bom, me lembro que o obreiro olhou para mim, eu olhei, irmão, para dentro do espírito, né, que materializou, e é sério, irmão, a árvore caiu, um pé de manga enorme, pegou fogo, caiu do nosso lado. Tipo assim, ele derrubou, entendeu? Eu nunca vi um ser, aquele era o Beuzebu, eu nunca vi um diabo, irmão. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. A gente dentro da mata fechada, sabe que dentro da mata fechada, cachoeira, olha onde tá, irmão. A gente tá dentro de uma cachoeira, bambuzal, folha de bananeira. A gente tava onde o povo faz muita oferenda, muito despacho. A gente foi dentro do inferno, irmão. A gente foi no barulho de criança chorando dentro do mato, barulho de criança, menina, gente correndo assim na nossa frente. Irmãos, entramos no mundo espiritual. E o meu cunhado, eu falei pra ele, só fecha o olho e dá glória. Eu me lembro que eu comecei a orar, irmão, entrei. Salmo 91 não dava certo.
Salmo 91 não dava certo. Salmo 23 ele não ia embora. Todos os salmos de guerra eu orei, irmão. E eu vou te dizer, orei em línguas, que não tinha como falar, porque a gente estava aterrorizado, que a gente nunca viu aquilo, irmãos. A gente nunca viu aquilo. Nunca viu cada passo que o espírito que ele dava dentro da mata. O chão acendia, pegava fogo, irmão. Irmão, parece até coisa de desenho animado, mas era coisa séria. Eu na libertação, irmãos, ele falou assim, fala aí comigo, quero ver ser brabo aqui. Dentro da igreja é fácil, vocês me humilhar, botar eu de joelho, mandar me queimar. Dentro da igreja é fácil fazer isso. Eu quero ver aqui dentro da mata fechada. Irmãos, eu não vi o obreiro, nem o obreiro me via. E eu fazia assim, ó. Quando eu olhava, eu falei, então, essa é a hora. Falei, o Espírito do Senhor se apossou de mim. Eu levantei. Meu cunhado falou, o que tu vai fazer? Vai correr? Correr? Eu vou encarar o diabo de frente. Eu vou mostrar para ele que mas eu por dentro tô morto. Hoje mesmo estaria no paraíso, irmãos. Só sei que quando eu virei de frente, olhei para ele, para frente do diabo, dentro da mata fechada, escura, e falei para ele, você acha que eu tenho medo de tu? Por causa de quê? E sério, olhando para ele, eu falei, se você acha, Satanás, que eu como pastor, como profeta de Deus, vou ter medo de você? Aí ele falou assim, eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você tema em mexer nas minhas obras. Eu temo que você tema em desfazer os meus despachos, as minhas oferendas. Porque eu vim aqui, pessoalmente, do inferno, para tratar contigo. Eu não vou mandar ninguém. Eu vou vir, irmãos. Sabe o que é 2 horas da manhã, dentro de uma mata fechada, tudo escura? Sabe o que é você? E o pior disso tudo, irmãos, a gente estava onde tinha uma cachoeira, a gente estava em Bambuzal, onde tinha bananeira, a gente estava dentro do território do diabo. Só que a gente novo de igreja vai saber disso. Entrei, irmãos. Quando ele olhou para mim, eu olhando sério para ele, eu falei para ele, fechei a cara, fechei a cara, mas já tá, minha alma, irmão, já estava lá em casa, eu já estava morto, eu já estava vendo eu enterrado, eu já estava ouvindo as músicas, sabe? Eu estava até vendo o velório, irmão. Hoje eu falei assim, já morri hoje, obrigado, vou me despedir de todo mundo por aqui por telepatia. Mas eu já estava morto, porque desde 2 horas da manhã, porque crente pentecostal, vocês sabem como é que é crente é maluco. Crente vai mesmo onde ninguém quer ir. Quando eu me posicionei, meu cunhado se borrando todinho. Pergunta a ele tem a live dele. Vou botar ele na live, você dizer assim, pastor, isso é sério? É sério? Meu cunhado, irmão, se borrou todo, mijando, falando para Felipe, eu não consigo me levantar. Eu falei, só fica de joelho, porque hoje o Senhor vai mostrar para esse demônio, e o diabo olhando para mãos. Então, assim, a palavra que é viva, eficaz, mas a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Viva é algo que traz vida. Eficaz é aquilo que dá certo, né? Então o que nós, né, fizemos, né? Eu entrei na guerra. E o que eu fiz? Orei de tudo quanto era salmo. Salmo 91, Salmo 23, né? Salmo 23, Salmo 86, Salmo 51, Salmo, né? Salmo do Abacuque, né? Salmo 91, e fomos orando o Salmo 91, o Salmo 23, né? O Salmo 94, por quê? Nós desafiamos não a lei, irmão, da física. Nós desafiamos o mundo espiritual. E você entrar no mundo espiritual, irmãos, é loucura. Entendeu? Tinha vez aqui, que eu me lembro que essa última vez agora, nós fomos meia-noite, irmãos, numa mata fechada, pra gente abrir uma campanha dentro da igreja. A gente fomos meia-noite dentro de uma mata fechada, numa cachoeira. E o Senhor falou assim, vocês vão fazer a campanha de Namã. Só que você tem que dar 7 mergulhos. Irmãos, a água, né, você sabe que água de cachoeira, riacho, né?
Rio, né? É rio, mas é um rio assim, tipo piscina. Você sabe que rio é uma coisa que é pesada. Irmãos, meia-noite, pra gente entrar na campanha na igreja. A gente demos 7 mergulhos. E tem mais, irmãos. 7 mergulhos de Namã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mergulhos. Porque depois nós fomos fazer, né? Fazer a campanha na igreja. Já volto já, 2 minutinhos. Então, né, é você entender, né, que o mundo espiritual ele é real, irmão. E por isso que Tomé ele pergunta, né, quando, né, livro de Evangelho de João 1, versículo de número 46, né, diz assim: Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, porque Nazaré não é um lugar pesado, é um lugar carregado. Então ele pergunta se pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Porque Nazaré não é qualquer lugar. Nazaré é um lugar pesado, porque tem lugares que você, né, tá dizendo que você vai pisar, irmãos, que é pesado. Tá escrito aqui que é carregado. Então Nazaré não é qualquer lugar. Nazaré é uma cidade de Nazaré, né? É uma cidade onde o povo, né, eram maus, né? Eram maus. Então, pode vir alguma coisa boa. Então, vir alguma coisa boa de Nazaré, você sabe que porque ele disse que de Nazaré não vem nada bom. De Nazaré não vem nada bom. Então ele pergunta: pode vir alguma coisa boa, né? Aí, irmãos, deixa eu abaixar aqui para você. Irmãos, aí só sei que a gente dentro da mata fechada, irmãos, o diabo se materializou. Aí, né, tinha acabado de sair do culto de libertação, a mata, a árvore começou a pegar fogo. E pegou fogo, irmãos, e não é só pegar fogo, não. O diabo desceu na terra para se manifestar. Por isso que eu digo para você, mexer com libertação, você tem cacique para isso? Você tem vida com Deus para isso? Não é fácil. Aí me lembro que o diabo olhou e falou assim: agora eu vou matar vocês, irmãos. Minha alma já estava do outro lado do mundo. Eu já estava me conformando que eu estava morto. Eu falei comigo mesmo: Deus não existe. Eu vou morrer. Isaías quis morrer porque viu a glória de Deus. Nós quis morrer porque vimos o diabo de verdade dentro de uma mata fechada. Irmãos, ele olhou para mim. Eu falei: já tô morto mesmo. Então, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem como correr. Não tem como olhar para trás. Estamos cercados diante de uma mata. Fechador, tinha uma barra ribanceira. Falei: meu amigo, essa é a hora da gente entrar nessa guerra. O obreiro estava comigo e falou assim: pastor. E ele que não abriu o olho.
Porque, irmãos, é o que eu falo com você, mexer com o que você vê, mas mexer com coisas que você não conhece. Pô, irmãos, eu entrei na cara e na coragem. O Senhor falou, põe-te de pé. Irmãos, quando eu olhei, o diabo com uma cara de largato, com uma cara que eu nunca vi. Irmãos, tipo um motoqueiro fantasma. Irmãos, uma cara de uma caveira pegando fogo. E um corpo de bate-bola. Isso dentro de uma mata, 2 horas da manhã. Acredite se você quiser. Pelo que parecia ser, eu não vou falar o nome que é pesado, mas parecia ser o Exu Caveira. Irmãos, e a cabeça dele que pegava fogo. Irmãos, e fora disso, a mata estava escura. Mas o pior disso tudo, a mata não clareou. Porque você sabe que ela falou, aí meu cunhado falou assim, Felipe, e agora, profeta, o que a gente faz? Eu falei, e agora? A gente morreu, meu amigo, a gente tá morto. Irmãos, e tipo assim, 4 metros, 5 metros, e eu via, cada passo que ele dava, aonde o diabo pisava, acendia, pegava fogo, irmãos. Aí meu cunhado, bobo pra caraca, né, bobo, mas cheio de medo, falou assim, Felipe, por que tu nos trouxe aqui? Porque a gente veio para essa mata. Falei para ele, meu amigo. Bom, porque crente pentecostal tem, parece assim, você crente pentecostal tem história, irmãos. Crente pentecostal tem história. Aí me lembro que eu olhei, irmãos, né? Me lembro que eu olhei e falei assim para ele, se correr o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E ele falou assim a mim, profeta, e agora, o que a gente faz? Eu falei, o que a gente vai fazer? A gente vamos reclamar. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Louva a Deus pela minha experiência com Deus. E o diabo dizendo assim, você não é brabo? Você não é homem de Deus? Cadê a sua fé? Aí meu cunhado, e agora, Felipe? Falei, meu amigo, para de reclamar aí, se concentra em como a gente vai sair daqui, vivo, né? Não morto, irmãos, diante desse Deus. Né? Tô caçando aqui o controle para botar um louvor. Diante desse Deus, eu falei para ele assim, estamos em guerra. Mas sabe o que ele falou? Estamos mesmo. Aí eu falei assim para ele, irmãos, estamos em guerra. Aí ele falou assim, estamos mesmo. O que eu vou fazer? Eu falei pra ele, o que eu vou fazer? Falei pro meu cunhado, o que eu vou fazer? Aí falei pro meu cunhado, né? Estamos em guerra. Aí aquele, estamos mesmo, vamos morrer. Irmão, me lembro que, né, deixa eu confirmar aqui, irmão, porque casa de pobre, assim, você tem que arrumar um cenário, menos é um cenário, porque, né, a gente tem que arrumar um cenário para fazer vídeo, fazer aí, a gente dentro da mata fechada, 3 horas da manhã, ó, também, o que nós vamos fazer 3 da manhã? Vamos buscar Deus, irmãos. Aí me lembro que, né, esse demônio se apresentou dentro da mata, Pai do Senhor, Manoel. E nós dentro da mata, irmãos, e é aquilo. Eu sou isso aqui. Eu sou mesmo de guerra, não tenho medo do diabo, mas naquele dia eu fiquei com medo, irmãos. Fiquei com medo. Falei, o obreiro que estava comigo falou assim, rapaz, falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu falei, quê? Levantei, irmãos, e ele falou assim, você não é bravo? Dentro da igreja, você faz e acontece. Eu caio de joelho, meus servos gritam, que ele tem adeptos, né? Que o diabo, ele tem os servos e os conservos deles. A paz do Senhor. E me lembro que ele falou assim, dentro da igreja você faz e acontece. Agora quero ver você sozinho, eu e você aqui dentro da mata. Olha, irmãos. Me lembro que o diabo, aí veio, e cada passo que ele dava, interessante, porque cada passo que o diabo mesmo dava dentro da mata fechada, porque olha onde nós fomos orar. Nós fomos orar dentro de uma mata fechada, meia-noite, sabe? Onde tem uma cachoeira, onde tem um bambuzal, onde tem bananeira. E assim,
Eu não via o evangelista e nem ele me via. A gente entrou, fomos sem lanterna, sem nada. Subimos porque a gente já conhecia a trilha. Vamos. O evangelista que estava comigo, ele já estava todo mijado. Ele falou, quando eu vi aquele demônio, que cada passo que ele dava, o chão vinha pegando fogo, quando eu vi aquele demônio, irmãos, eu falei assim, evangelista, falei pra ele, não teme não, que Deus é com a gente. Fomos queimar, pedir oração, mas também, foi o que ele falou, né? O que a gente foi fazer 2 horas da manhã? É aquilo, irmão. Crente pentecostal não tem lugar pra orar. Ele ora onde tem onça, ele ora onde tem bandido, ele não tem lugar, irmãos. A fé dele é inabalável. E quando nós chegamos lá, a árvore começou a pegar fogo. Não, o pior é que não era demônio, irmãos. Era o diabo materializado dentro de uma mata. A gente não estava na época com medo. A gente é aquilo, irmão. A gente nunca vimos, né, o mundo, né? A gente nunca vimos o mundo espiritual daquele jeito. Nunca vimos. Imagina você, 2 horas da manhã para meia-noite. Você entrar dentro de uma cachoeira, né, dentro de uma mata fechada com cachoeira, de bambuzal, onde todo mundo fazia oferenda. Só que aquilo a gente não sabia onde a gente estava orando. Sei que a árvore pegou fogo, irmãos. Não, a árvore começou a pegar fogo dentro da mata. Aí eu pensei assim, falei até pro eu pensando, pô, será que é a mesma sarça de Moisés? Eu pensando, né, irmãos? Irmãos, a árvore caiu porque pegou fogo. Caiu, o diabo derrubou uma árvore. E o evangelista estava comigo e falou assim, agora, o que eu faço? Eu falei para ele, agora a gente vai clamar. Irmãos, a gente clamava. E parecia assim uma guerra espiritual, e relâmpago, e trovejando em cima da gente. E aquela guerra. Aí eu falei, o evangelista falou assim para mim, bicho, diácono, na época eu era diácono. Eu era dirigente da libertação. Por isso que eu digo para você, né? Por isso que eu digo, você não pode mexer com o que você... Entendeu? Por isso que eu digo para você. Eu já pensando assim na época, primeiro que quando o diabo se materializou dentro de uma mata, irmãos, eu já tava pensando assim, em como eu ia correr, eu já tava pensando assim, meu corpo já não tava mais ali, porque embora, irmãos, eu seja usado na libertação, eu vi o Beelzebub. E ele falou para mim, eu sou Beelzebub, o príncipe dos demônios. E vim aqui pessoalmente para tratar contigo, irmãos. Eu acho que ali eu descobri que eu não tinha problema de pressão alta, que eu não tinha diabetes, que eu não tinha problema de coração. Porque se eu tivesse problema de coração, eu tinha morrido. E ele falou assim, e vou te falar para você, irmão, parece que eu sei que você está achando assim, isso é história. Crente pentecostal tem história. Entendeu? Crente pentecostal, entendeu? Tem história. Muito semelhante a estar assistindo sua série favorita na Netflix. Entendeu? São reconhecidos pelo MEC e tem história. Aí me lembro. De aproveitar. Entendeu? Aí me lembro que, né? Calma aí que eu já vou falar contigo. Me lembro que a gente, irmãos, a gente, ele se mijou, se cagou todinho. Eu falei pra ele assim, e ele falou pra mim, Felipe, que a gente vem no monte essa hora, pô, sabe o que é você entrar numa mata fechada? Sabe o que é você entrar numa mata fechada? Numa cachoeira, 3 horas da manhã? Você entrar no meio dos bambuzais e dizer assim, você vai devolver, sou do Rio, você vai devolver
aquilo que o povo dá. Vida financeira, vida sentimental. Você vai destruir, você vai restaurar o casamento dessa pessoa, você vai largar a vida dessa pessoa, irmãos. A árvore pegou fogo. O diabo se materializou dizendo: você é brabo, seja no meu território. E ainda falou: como você entra dentro do meu território para dizer que eu vou soltar essa pessoa? Irmãos, o meu obreiro já tinha corrido. Nessa hora, ele já estava longe. A mente dele, ele falou assim: já morri. Eu já não tinha mais pernas. Clamar, orei todos os salmos. Orei Salmo 91, Salmo 54, orei todos os salmos. Salmo 23, Salmo 121. Aí o Senhor falou: você não quer mexer? Então você tem que se garantir. O meu povo erra por falta de conhecimento. Você tem que conhecer, você tem que ter vida com Deus. Quando eu tô lá, irmãos, o Senhor me toma e ele fala para mim: eu sou Beelzebul, o príncipe dos demônios, e vim pessoalmente tratar contigo. Irmãos, cada passo que ele dava dentro da mata fechada, eu via o chão pegava fogo, larva, folhas, aquela coisa de vulcão, de larva. Meu amigo falou assim: e agora? Eu falei: e agora? Eu falei: e agora? Agora é a gente, né? Agora é a gente ter vida com Deus. Porque, né? Porque se nós não tiver vida com Deus, nós vamos morrer. Falei pra ele: vamos morrer e vai parecer que é suicídio. Mas não é não, irmãos. O lugar foi deserto. Nunca mais. O meu obreiro, ele já estava correndo. A mente dele falou: Felipe, o que a gente faz? Eu falei: cara, vamos orar. Porque hoje nós vamos saber se Deus existe ou se é só uma religião. Hoje nós vamos saber se o que nós servimos é poderoso. O obreiro já estava desesperado, pedindo para morrer, irmãos, porque o que ele estava, entrou nele o síndrome do pânico, e entrou nele, ele preferiu o suicídio do que ele estava vendo. Aí ele falou assim: é melhor me matar. Eu falei: calma, tia, calma, varão, vigia. Irmãos, 2 horas da manhã, entramos no quinto dos infernos, que é uma mata fechada, uma cachoeira. E fora que a gente já não estava mais dali no mundo real. A gente estava no mundo espiritual. A gente já não estava mais no mundo. A gente já não estava no mundo. A gente já não estava no mundo. A gente já não estava mais no mundo carnal, irmão. A gente já estava em outro mundo. Porque ali a gente ouvia barulho de criança. Irmãos, é um inferno. Você acha que é barulho de criança chorando dentro de uma mata? Barulho de criança, bambu quebrando, uma ventania só dentro onde a gente estava. Irmãos, eu falei com meu amigo: olha, você tá preparado? Se a gente sobreviver isso aqui hoje, Deus vai fazer. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu entrei em guerra. E a pior guerra que tinha, a gente tava ouvindo voz, vendo vulto. Aquela tristeza de você querer morrer. Em 5 segundos, entrou um pavor e um tremor. Porque meu amigo falou assim: me mata. Felipe, me mata pra mim, por favor. E isso, irmão, depois do culto de libertação.
Isso depois de um culto de libertação. A gente saímos para queimar uns pedidos. Porque as pessoas, irmãos, saímos para queimar um pedido dentro do bambuzal, dentro de uma cachoeira, de uma mata virgem, há muito tempo. Meu amigo falou, esse amigo meu, ele saiu da igreja. Porque ele falou que estava com medo do mundo espiritual. Porque, irmãos, só quem saiu da magia, sabe? E o diabo gritou para mim, quero ver se você é homem de Deus aqui dentro da mata. Na igreja, você faz e acontece. Na igreja, você manda o anjo me meter a espada. Na igreja, você manda queimar meus adeptos, os meus adeptos têm que gritar. Mas eu quero ver dentro aqui da mata. Eu quero ver dentro da mata, irmãos. Me lembro que graças a Deus, o Senhor me tomou. E só sei que a guerra, foi vencida. Mas sabe como é que a gente descia da mata? A gente descia da mata. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que ali a gente entendeu que o mundo espiritual é real. E com o diabo não se brinca. Com o diabo você tem que ter vida. Ele não vai respeitar se você é pastor, se você é profeta. Ele não vai respeitar se você fala identidade CPF. Ele vai respeitar se você é cristão de verdade. Ele vai respeitar a sua vida com Deus. Ele vai respeitar se você é íntegro, se você é reto, se você é temente a Deus e se desvia do mal. E ele foi e se apresentou. Quando ele se apresentou, eu me levantei e falei assim, mete a espada, anjo. E a espada que não funcionava. E o anjo que não metia a espada. Eu falei, mete a espada, Miguel. Aí o Senhor falou, e ó que ali o evangelista estava comigo, já desistiu da vida. E já estava conformado que ele ia morrer. Sabe o que eu fiz, irmãos? O Senhor falou, se coloca de pé, que eu vou mostrar que sou Deus na tua vida. Aí o Senhor falou para mim, lembra de quando Miguel guerreou com os anjos? Que ele queria, em Judas, vai livro de Judas, que ele queria o corpo de Daniel, o corpo de Moisés, para fazer idolatria? Eu falei, Senhor, lembro. Isso em revelação em mente. Ele falou, lembra? O que Miguel disse? Eu tentando lembrar o que Miguel disse. Ele sabia disso, mas eu tinha esquecido. O Senhor te repreenda, Satanás. Irmãos, levantei pela primeira vez. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu olhei dentro do olho do diabo. Isso, irmão, 3 horas da manhã. Isso já era mais pra gente, a gente estava morto. A gente já não estava mais no mundo carnal. A gente já estava no mundo espiritual, irmãos. A gente já não estava mais ali. Porque a nossa guerra contra... Existe potestade e principados e hortes do mal. Quando eu, me levantei, cheio, tremendo. Mas eu falei que não seja a minha mente. Que não seja a minha mente, a minha carne. Quando eu me levantei, irmãos, eu vi um corpo de bate-bola, uma cabeça de uma caveira pegando fogo dentro da mata. Parecia ser um Exu caveira. Quando eu me levantei, o evangelista falou, evangelista, fica firme aí, cara. Ele olhou, isso dentro de uma cachoeira, dentro de uma mata fechada. Isso que a gente foi levar os pedidos, por isso que eu falo para você. Tem que estar preparado para a guerra, não só a guerra na igreja, a guerra espiritual. Tiago, quando eu levantei e falei para ele, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele, o Senhor te repreenda, Satanás. 3 vezes eu falei. Quando eu falei na terceira, o Senhor te repreenda, Satanás. Deu aquele barulho de estouro de uma mão. Estourou dentro da mata. E nessa aqui estourou aquela fumaça, aquele cheiro, é enxofre, não sei que merda era aquele cheiro daquele. Mas uma coisa podre começou a cheirar. Até hoje, esse varão está desviado. Até hoje, esse varão foi fraco na fé. Porque eu falei para ele, hoje Deus vai mostrar para você
que ele existe e que ele é poderoso. E o que aconteceu? Descemos, irmãos. Irmão, no terceiro dia da campanha, portas se abriram, paralíticos andaram, pessoas foram curadas de câncer, de HIV. Foi histórico essa cura em 2015. Pessoas puderam testemunhar e vir, irmão, processos, causas sendo liberadas. Então eu me lembro que ali nós não descemos. Mas e a cena que nós nunca mais esquecemos? Árvore caindo, uma ventania. Por isso que você pode ver na Bíblia que só ventava onde Jesus estava. Bispo, você foi macumbeiro? Nunca fui macumbeiro. Nunca. Mas ali eu entendi que as coisas de Deus é séria. E as coisas do diabo também é séria. Você não vai ver nenhum macumbeiro brincando. Porque ali, se você brinca com as coisas de macumba, irmãos, ele joga no chão para bater de cabeça, ele arranha a cara na parede. Irmãos, ele faz você infartar, cair doente. Com o diabo não se brinca. E com Deus também não. Por isso que você tem que pensar, eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Você não pode brincar com a sua religião. Porque a religião parece que não, irmãos, mas por trás de toda a religião tem alguém. E dependendo do que você brinca no espiritismo, você vai terminar maluco. Dependendo da macumba, o que você brinca, você vai terminar perturbado. Dependendo da religião que você for. Porque de trás de toda religião, nosso Deus é Deus eterno, é salvação. Tem alguém por trás que comanda essa religião. Então, eu explico para você, não brinque com a religião que você frequenta. Porque nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso que a própria Bíblia ela é bem específica quando ela diz: não tem como você servir a dois senhores. Porque se está falando de dois senhores, dois deuses, está dizendo que tem alguém por trás de outra religião. Eu estou dizendo, não pode você servir, porque um desses vai se irritar contra você. Não pode você estar dentro da igreja, depois você está dentro de uma macumba. Não pode você estar no espiritismo, depois você está dentro da igreja. Por isso que você tem que decidir o que você quer. Você quer servir a Deus de verdade? Ou você quer servir o outro lado? Porque e ali, irmãos, anjos desceram e subiram. E nos serviram. Nos serviu, não trouxe nada, trouxe calmaria para o nosso coração. Dali para cá, irmãos, eu nunca mais fui o mesmo. Dali para cá, eu falei comigo, eu nunca mais penso em abandonar a minha fé. Eu nunca mais penso em largar Jesus, porque o mundo espiritual, ele é real. Às vezes você vê uma pessoa que está passando mal e os médicos vê não é nada. Irmãos, para de falar que é frescura. Porque a pior enfermidade não é a da mente, é a espiritual. Eu tive numa igreja, faz um ano, que a mulher estava com câncer. O nome dela é Roseni. E o Senhor falou para mim, diga para ela que eu tô curando ela. Quando eu coloquei a mão nela, eu via como eu sentia uma faca rasgando a minha carne. Aí o Senhor falou, eu tô curando ela. Irmãos, ela foi curada de câncer maligno. Ela levou o exame lá, o papel. Ela foi testemunhar que Deus curou ela. Então, assim, quando o crente pentecostal diz assim, vocês generalizam que vocês estão em guerra, irmãos. A vida do crente pentecostal é uma guerra. Você pode parar para observar. Tudo que o crente pentecostal faz, irmãos, ele está em guerra. Se ele vai na rua, se ele vai no mercado, ou vai no mercado, ele está em guerra. Porque o banco começa a sair fora já, né? O seu telefone começa a cair. Então, assim, a nossa vida espiritual, irmãos, é uma guerra. É uma guerra. Você fala assim, tudo generaliza. Não é tudo generaliza não, gente. É a verdade.
Nós vivemos em outro mundo. Nós vivemos num mundo surreal. Porque tem pessoas que terminam malucas. Porque tem pessoas que terminam doidas. Porque glória de Deus, irmãos, você entrar no mundo espiritual é coisa muito séria, irmãos. Você entrar, porque vai dizer assim, revestivos da armadura. O homem natural vai dizer assim, poxa, esse pastor é mentiroso. O homem natural vai dizer assim, poxa, esse pastor tá mentindo. Nada do que ele falou. Amém, você tem que ter o direito de você pensar. Porque, como eu digo, internet, a gente tem direito de pensar e escrever o que a gente quer. Eu não vou te bloquear. Eu não vou cortar os seus comentários, não vou. Mas entramos nessa guerra espiritual. E quando nós entramos nessa guerra espiritual, irmãos, desceu uma armadura espiritual sobre a nossa vida. Visão, capacete da salvação, uma visão que hoje desceu uma armadura do céu. E quando desceu essa armadura do céu, eu via, desceu uma armadura. Hoje, irmãos, eu consigo ver qualquer pessoa endemoniada na igreja. Hoje, meus ouvidos desagravaram. Desceu uma armadura, irmão, de uma armadura espiritual do céu. Por isso que a própria Bíblia vai dizer o quê? Revestivos da armadura de Deus. Efésios 6. E depois desse dia que eu tive essa armadura espiritual, irmãos, minha vida nunca mais foi a mesma. Às vezes, parece que a gente está louco. Às vezes, parece que a gente está maluco, irmãos. Porque nós vemos coisas que, se a gente falar, ninguém acredita. Foi semana retrasada, eu falei na igreja que eu vi um demônio nas costas da mulher. Eu falei, eu vejo alguém amarrando a sua vida sentimental. E é um demônio de geração em geração. Que falou assim, a mãe não foi feliz, a avó não foi feliz e você também não vai ser feliz. Quando eu falei, a mulher caiu no chão endemoniada. Então, assim, nós que somos pentecostais, somos loucos mesmo, somos malucos. Porque o mundo é melhor um louco, um maluco dentro da igreja, de que no mundo, por quem dera se o problema de toda mãe fosse esse. Quem dera se o problema da mãe fosse todo. Se o problema de toda mãe fosse um cara dentro da igreja, aqui, igual eu tô, quem dera. Me lembro há pouco tempo, fui na mata orar e fui na mata fechada orar, irmãos, e o diabo falou pra mim assim, dentro da mata, eu vou beber o teu sangue. Irmãos, saí da mata correndo achando que tinha algum assassino. Falou que ia beber meu sangue dentro da mata. E isso eu vi aquela voz, vou beber teu sangue. Eu falei, meu Deus. Vou beber seu sangue. Quando eu chego, irmãos, quando eu chego lá embaixo, 6 cachorros vira-lata, ajuntaram em cima de mim. O que eu fiz? Eles vinham para me morder, eu espantava e eles não saíam. E eu tava de chinelo. Falei para eles assim, eu te repreendo, Satanás. Agora eu entendi lá em cima do monte, quando você disse que ia beber meu sangue. Quando você disse que ia beber meu sangue. Eu te repreendo. Irmão, os cachorros me ajuntou, tentaram me morder. Eu saí bicando, né, cachorro, chutando. Depois que eu chutei um, eu falei pro outro, vem agora. Biquei os cachorros todinhos, na unção saí bicando. Biquei os cachorros todinhos, saí chutando eles. E parece que o grandão, né, irmão, de um vira-lata, acho que era vira-lata com Rottweiler, olhou pra mim serinho. Eu falei, Satanás, você só é brabo dentro da tua casa. Aqui é a rua, aqui não é de ninguém. Mas o meu Deus, eu te repreendo, Satanás. Ele sumiu, foi embora. Me lembro uma vez eu com a minha esposa descendo do monte, irmãos. Ela é testemunha disso. Descendo numa unção terrível. O que aconteceu? Falei que eu e minha esposa descendo do monte, irmãos. Na unção.
Meu chinelo arrebentou. Meu chinelo arrebentou. Aí Deus falou assim pra mim: tô eu hoje. Irmãos, me lembro que eu e minha esposa descendo do monte. Sabe o que aconteceu? Chinela arrebentou. Sabe como é que é crente? Chinela arrebentou. O chinelo arrebentou. Aí o Senhor falou assim: veja o livramento que eu te dou hoje. Minha esposa foi para minha esposa: hoje tem livramento. Bom, eu pisei num gargalho de vidro. Num gargalho de vidro grande. Você acredita que o gargalho de vidro quebrou no meu pé? Ele quebrou, não cortou o meu pé. Pô, irmão, minha esposa falou: mentira, Felipe, eu não vou. Aí o Senhor: olha o que você pisou. E eu, tipo assim, eu não olhei o que eu pisei, eu voltei, irmão. Voltei lá, vindo do monte. Por isso que eu falo pra você: crente na unção é outra coisa. Na unção é outra coisa. Me lembro que eu pisei, irmão, no gargalho de vidro. E aquele gargalho de vidro de garrafa, ele teve que quebrar. Você imagina, 3 horas da manhã vindo do monte, pô, aconteceu uma atrás. Não, Deus é perfeito. O gargalho quebrou. Então, se nós temos experiências, irmãos, que se nós falar para você, vai dizer assim: ah, é mentira. Ah, não aconteceu. Tudo isso acontece. Eu me lembro que eu tava subindo no monte, irmãos. E eu tava subindo pro monte. O cara foi me assaltar. Ia roubar o que eu não tinha. Porque atraso de vida é você roubar crente na prova. Atraso de vida é você tentar roubar um crente que está subindo no monte porque está desempregado. Você vai ter 2 trabalhos. Um que você vai ser amaldiçoado e vai viver aquela prova pior do que a dele. Outro que você nunca mais vai ter paz, nunca mais vai ser feliz e nada vai ser... Como quando ele foi me assaltar, ele disse: é um assalto. Eu falei pra ele assim: não tenho ouro, meu amigo, e nem prata. Tô aqui a pé, tô sem celular, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus. Que é isso que tu não tem um centavo? Eu falei: amigão, só essa calça aqui, eu já tô com ela 3 dias. E esse blusão aqui, eu já uso 1 semana para subir monte. O que você pode fazer é levar ele para você se converter. Ó, cara, Deus me livre roubar um crente na prova. Para ele ser que era afastado. Eu falei: Jesus te ama. E falei pro cara: pô, não precisa de arma. Não, cara, tô subindo monte, tô buscando, o cara foi embora. Então, assim, nós que somos crentes de verdade, irmãos, a gente vai falar para você as coisas, se você vai duvidar, você vai desacreditar. Mas é a única coisa que nós temos: a fé. E a fé, irmãos, inabalável. Uma fé em Cristo, uma fé em Deus. Porque Deus, ele é Deus dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, assim, por isso que eu digo para você: busque, irmãos, a Deus de verdade. E você vê que quando eu falo as coisas para você, né? Quando a gente fala as coisas para você, né? A gente estamos em guerra, tá? Estamos em guerra, estamos em conflito, sabe?
Não é fácil viver uma vida espiritual, manter, porque temos os nossos defeitos, temos os nossos erros, temos as nossas falhas. Mas quando eu fiquei nem aqui, quando eu tô numa live dessa que falo para vocês, irmãos, você que pode ajudar, você que pode abençoar, porque para você é fácil. Mas se eu for contar para você, se você for me contar a sua vida, você vai chorar. E se eu contar a minha para você, nós dois vamos dar a mão e vamos cair em pranto. Porque cada um tem a sua luta. Cada um tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade. Cada um tem o seu momento difícil na sua vida. Eu tô na luta, desempregado. Eu tô na luta, irmãos, clamando para a porta abrir. Então, às vezes, é o que eu digo nas minhas lives. Às vezes eu falo para você, poxa, irmão, você que pode ajudar com uma oferta, você pode ajudar com um dízimo, mesmo você vai estar ajudando um homem de Deus. Tenho família, tenho filhos, e estou fazendo aqui o que muitos não fazem. Quem é que na internet, irmãos, deixa Deus usar? Aí, às vezes, eu vou pedir você pode ajudar com uma oferta, você vai falar, vou dar dinheiro para o pastor. Não, eu tenho profissão. Eu sou suqueiro, eu sou cozinheiro, eu sou auxiliar de cozinha. Eu mostro para você os meus contra-cheques. Eu não sou uma pessoa que vive de igreja. Só que você abençoar a vida de uma pessoa que Deus usou para você, se sinta honrado. Se sinta feliz em fazer o bem. Então, por isso que Priscila, paz, Priscila, boa tarde. Deus abençoe, minha filha, tudo bom? Por isso que eu digo para você, não estamos aqui, irmão, brincando. Tem muitos vídeos meus que tá virando meme na internet, mas eu não tô nem aí pro que estão fazendo, porque estão falando. Porque eu sei quem sou eu. Você sabe quem é você. Igual aqui o profeta, claro que nós não devemos, cobrar, não devemos fazer nada. Mas o que pai, Priscila, boa tarde. O que vai custar você quando eu falo assim, irmão, você que pode abençoar com uma oferta, com um dízimo. Você que pode abençoar a minha vida, o meu ministério. Amém, irmãos? Você não é obrigado e nem é obrigada. Mas lembra que aqui nessa live, eu estou no jejum. Eu estou de coração aberto de fazer a vontade de Deus. Mas tenho também como que você contas para pagar. Aluguel. Meu aluguel já é o segundo atrasado. Tenho que comer, que beber. Mas eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui pregando e entregando as visões e as revelações do Senhor para a tua vida. Porque se nós, irmãos, agradeça a Deus. É como minha mãe diz, quem dera se todo filho estivesse na internet, não é verdade? Se teu marido estivesse aqui orando, entregando visão, revelação, fazendo a vontade de Deus. Se o teu filho que está no crack, nas drogas, na bebida, fosse esse varão uma bênção, fosse uma bênção igual eu estou sendo para a tua vida. Quem dera. Porque julgar, irmãos, todo mundo vai julgar. Apontar, todo mundo vai apontar. Mas só Deus sabe quem está na luta, quem está no processo. E fora as experiências que eu tive com Deus, Deus me deu uma oportunidade, irmãos, e eu quero recomeçar ela. Deus te deu uma oportunidade. Busque, sirva a Deus. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Duas coisas que não existem nessa vida. E eu vou dizer para você. Uma, bom. Não existe ninguém bom. Duas, perfeição. Não existe ninguém perfeito. Se você falar para mim, eu tenho um homem, um marido, ele é muito bom, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele é perfeito. Tem alguma coisa errada, porque o ser humano é mau, irmãos. Tá? Não existe ninguém bom. Bom somente é Deus. Tem gente que é bom, eu mesmo. Tem gente que é bom pros filhos, não é verdade? A gente jamais quer ver um filho nosso mal,
Então, duas palavras que não existem. Bom e perfeito. Você sabia que não existe bom e perfeito? Porque a vida, ela não tem explicação. Às vezes você diz assim, eu sou bom. E bom não existe essa palavra. Ele é perfeito. Não existe perfeição. Enquanto o ser humano não entender que, enquanto ele está nessa matéria que vive, ele vai cometer pecados. Ele vai cometer erros. Ele vai cometer falhas. Às vezes você pensa assim, eu vou largar essa mulher para arrumar outra mulher. Eu vou largar esse homem para arrumar outro homem. Homem, mulher, você só vai trocar de problema. Você só vai trocar de endereço. Então a Bíblia diz o quê? Suportai-vos uns aos outros. Então às vezes você pensa assim, tá ruim, não tá ruim. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque em meio à crise, em meio à luta, nós estamos de pé. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu mais uma oportunidade. Todo dia é dia de recomeço. Todo dia é dia de você recomeçar. Irmãos, Dia das Mães, veio aí. Como obrigado vocês, tá, irmãos? Ao meu público que me abençoa, que ajuda essa obra na minha vida. Dia das Mães, fui na casa de cada mãe viúva da minha igreja. De cada filho que perdeu a mãe. Fui lá dar um presente para eles. Dar um presente. Almocei ali, tive que comer em 10 casas. Para não deixar a pessoa... Uma senhora, a gente tem lá na minha igreja, filho, almoça comigo hoje. Eu falei, agora, chamei a esposa, fomos lá almoçar, tiramos foto com a senhora. Contamos, né, ajudamos, porque assim é triste, irmãos. Tem danos irreparáveis. E você perder a mãe, um pai, um filho no Dia das Mães, é um dano irreparável. É uma dor que eu costumo dizer que eu perdi na época uma criança, um filho, né, irmãos? Perdi assim na barriga, né? Perdi na barriga. Não é eu não, tá? Minha mulher que perdeu na barriga. Eu fiz o filho na barriga. Não é que esse negócio, eu perdi um filho, vai pra lá. Nele. Então, irmãos, quando nós entendemos que a vida, ela é feita de escolhas. Tem escolha que você vai tomar na sua vida que vai mudar seu trajeto todinho. Vai mudar seu endereço. Vai mudar a sua casa. Vai mudar a sua rotina. Então eu digo pra você, não compensa você sair. Que nem eu tô fazendo meus vídeos. Tem gente que tá fazendo meme com meus vídeos. É muita sacanagem, irmão. Você fazer meme com meus vídeos, você fazer meme comigo. Porque eu sou profeta. Tudo que eu entrego aqui, o povo chora, demônio cai, demônio grita. Aí eu digo pra você, você que é abençoador da minha vida, você que transmite pra minha vida. Estamos em guerras. Estamos em guerra. Você que é manteneiro, que é manteneira, porque nós ser pastor não é fácil, irmãos. Ser pastor. No outro dia eu entrei aqui no voto aqui de R$20, irmãos. Quase 500, quase 100 pessoas entraram e falaram assim, bispo, Deus é contigo. Eu não preciso dizer, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar isso. Porque a igreja somos nós. Sorria, porque Deus nos deu mais um dia. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tem melhor algum. Todo dia, irmãos, nós que somos pobres, todo dia nós passamos pelo vale da sombra da morte. Você não sabe como está o teu coração. Você não sabe como anda a sua pressão. Você não sabe como você anda por dentro. Porque você não é rico, você não tem todo de um exame check-up. Quando você vai num hospital público, mal fazem uma raio-x. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela graça dele que repousa sobre a sua vida. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você não julgasse você mesmo, você não seria julgado, irmãos. Eu não seria julgado. Então, assim, no mundo, tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque não é fácil. A vida, quanto mais rápido você entender que você tem que encarar o seu problema de frente, que você tem que aceitar a sua realidade,
Que você tem que entender. Não adianta você trocar de marido. Homem, tudo é a mesma coisa, irmãos. Homem vai te perturbar para namorar. Homem vai ser isso. Homem, tudo é a mesma coisa. Mulher é a mesma coisa. Então, assim, você tem que aceitar. Faz o difícil, porque eu faço, você vai fazer naturalmente. Porque a Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. É você entender a vida aqui na Terra, ela é difícil. A vida aqui na Terra não é fácil. Mas você tem que lutar para dar um bom estudo, para os seus filhos alcançarem os seus objetivos, as suas metas, para eles saírem do vale da decisão. Porque não é fácil, irmãos. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. O que diferencia nós do rico, o que diferencia nós dos empresários, é porque eles caem e dão um tiro na sua cabeça para acabar com tudo. Nós acreditamos num Deus que vai nos levantar do pó, do barro e da cinza. Nós acreditamos num Deus que, seja qual for a sua religião, seja qual for o que você frequenta, irmãos, eu costumo dizer que eu respeito todas as religiões que você frequenta, que você vai, porque cada um com a sua fé. Deus é o mesmo. Deus, até na macumba, para eles, Deus é poderoso, irmão. Que tem a maior engano de dizer assim, Deus não é Deus. Eles servem os espíritos. Eles servem os anjos decaídos. Mas a fé deles são em Deus. Então, se eu não posso julgar, vai para o inferno. Para com isso, irmãos. Quando você diz que alguém vai para o inferno, você já está dando sentença para essa pessoa. E nós não estamos aqui para condenar, para dizer assim que ser irmão, quem temos, não temos esse poder para dizer que ele ou ela, que nós vamos para o inferno. E nem temos essa autoridade. Então, nessa tarde, irmãos, de meio-dia, eu estou no propósito, irmãos. Eu estou em guerra. Porque hoje é dia que eu quero que o inferno caia dentro daquela igreja. Hoje é dia que eu quero que o inferno caia dentro da tua casa. Hoje é dia de a força do mal cair. Estou em guerra, irmãos. Estou em guerra. E eu estou com umas campanhas meio esquisitas. Sabe qual? De noite e de madrugada, eu vou dentro das eu vou nas encruzilhadas. Eu vou dentro da encruzilhada e invado o inferno. Paro na encruzilhada e digo para a encruzilhada, para o espírito que habita na encruzilhada: sai do caminho do povo da igreja. Solta a vida dela, solta a vida. Eu estou numa campanha, irmão. E minhas campanhas são surreal. Foi semana retrasada, eu tive que sair daqui meia-noite para ir para o monte orar. E meia-noite fui para o monte orar e dei 7 mergulhos dentro de uma cachoeira, mato fechada. Falei, em nome de Jesus, eu vou entrar e vou sair daqui. Leva as coisas que são mal da igreja. É coisa que você vai falar assim, pastor, você é maluco. Pastor, você é doido. Irmãos, então assim, estamos em guerra. Estamos em guerra.
Igual agora, né, irmão? Estamos em guerra. Vou dizer para vocês aqui, porque eu saí rápido. Por quê? O Senhor falou. Eu vou postar para você dizer assim, profeta, você é profeta mesmo. O Senhor falou que ia levar minha irmã, irmãos. O Senhor falou, pô, vou levar a sua irmã lá no hospital, visitar ela. Porque o Senhor falou que ia levar ela. Por quê? Brincou com a religião. Né, minha irmã tá doente, tá mal dentro de um hospital, irmãos. Mas Deus falou que ia levar ela. E aí? Deus falou que ia levar. 35 anos, minha irmã mais velha. Né, irmãos? Tá sendo tomada. Aí você acha que eu tô feliz? Não, tô triste. Porque a sentença de Deus, ela não pode ser revogada. Por isso que tá na emergência, na sala vermelha. Só que hoje eu vou pra porta do Rocha Faria. Né, minha irmã acho que tá com câncer no intestino, irmãos. Os pulmões, os rins estão parando. 34 anos. Por isso que eu saí rápido. Por isso que eu digo pra você, irmãos. Bebia cerveja, né? Daqui a pouco eu vou lá, tá precisando de doação de sangue. Né? O rim está parando, irmãos. O rim está parando. O rim está parando dela. O rim está internado há 2 meses. Vai morrer, irmãos. Felizmente, eu tive um sonho com ela hoje, né? E vi ela toda vestida de branco, sabe? A gente vai doar sangue. Vamos fazer o que é pra fazer, mas o céu decidiu encerrar o ciclo dela de vida. O céu decidiu. E é aquilo, irmãos. Quando o céu decide, eu vou postar aqui, você vai ver que o que eu tô falando pra você. Ontem, enquanto eu tava clamando de madrugada, eu via como o anjo descia e ela subindo toda de branco pro céu. Então, assim, eu vou lá hoje, sabe? Doar sangue, me despedir. Porque tem que se despedir enquanto tá vivo, depois que morre já era. Mas, que eu digo pra você, louco, se pedires a tua mão hoje, o que você tem pra oferecer? Bebeu? Eu cansei de pregar pra ela. Dizer pra ela que Deus tem um mal na vida dela. Falava que o Deus dela era a cerveja dela. Falava que o Deus dela era a bebida dela. Hoje tá lá, no rins. Tá com pena, profeta? Não, não tô com pena. Né? Tô com pena das crianças. Das crianças que vai deixar 2 filhos pequenos. Desses eu tô com pena. Preguei até onde não podia pra ela. Até um tempo que me afrontou. Chegou o Bel dizendo pra me expulsar o espírito, mas na vida dela. E hoje, irmãos, a mão de Deus pesou sobre a vida dela. Tô indo lá, tá na vermelha. Tô indo lá, né, irmão? Vou só acabar essa live aqui. Mas carregar o telefone, tô indo lá visitar minha irmã. É triste porque a gente gosta, né? Mas, infelizmente, o céu vai recolher ela, né? Nosso Deus, ele vai recolher a alma dela. Lembra disso aqui que eu tô usando pra você dizer assim, ela tá lá, parece estar boa, né? Vai receber as doações de sangue. Eu também tenho que doar sangue hoje, vou lá doar sangue pra ela, porque, né, irmãos, é a única coisa que eu posso fazer. Não quero carregar essa culpa, né? Porque, assim, é triste, sabe? É triste porque a gente fica arrasado. Perdeu um irmão, uma irmã. É minha irmã pai de pai, muito boazinha, muito maneira, irmãos. Mas não quis nada com Deus. Brincou, macumba igreja. E hoje ela está sendo cobrada. Não sei se pelo diabo ou não sei se é Deus. Mas como eu vi a alma dela sendo colhida, ela subindo de branco, o céu já liberou a sentença dela. E eu vou lá daqui a pouco, né? Vou lá porque família, irmãos, vamos se despedir. Nos veremos no outro mundo. O mundo espiritual existe, gente. Você vê, ela tá lá. Vai estar ganhando sangue, tá doando sangue, nem sabe, mas eu já liberei a sentença dela, porque o céu já liberou. Ela vai morrer. Porque Deus falou que ia matar ela. Brinca com tudo, irmãos. Por isso que você não deve brincar. Igreja, macumba. Igreja, macumba. Por isso que você não deve brincar.
Eu tô aqui, tenho meus erros, tenho minhas falhas, sou um cara pecador, mas sempre eu tô, Senhor, me perdoa. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Que atire a primeira pedra. Uma mulher nova, 35 anos, tá morrendo. Os rins estão parando, os dois. Os rins estão parando. E no caso dela, irmão, não tem como, porque é os dois, vai ter que trocar os dois. E não afetou só o rins, a bexiga foi afetada. Tá na sonda, pesando 37, 38 quilos. Se você olhar, você vai dizer, não. Mas sabe o que é isso, irmãos? É brincar com o mundo espiritual. Alá, Yetioma. Por isso que tem um anjo de Deus do meu lado. Eu tenho medo, irmãos, de brincar com as coisas de Deus. Às vezes você vê o conto do testemunho para muitos e fala assim, o testemunho que ele contou de isso, aquilo. Irmãos, ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? Ninguém é obrigado a acreditar em nada do que a gente fala, do que a gente prega, do que a gente vive. Uma vez eu me lembro que eu estava indo para a igreja, irmãos, e eu falei para um varão assim, falei para ele, muda, se você não quer antecipar a sua morte, Deus manda você mudar de caminho. Olha, irmãos, muda de caminho. Para de atravessar aquele sinal. Para de atravessar aquele sinal ali. Atravessa lá na frente. Por quê? Você é espírita? Você é quem? Falei para ele, eu sou apenas um profeta de Deus que vim te entregar uma mensagem. Deus manda você parar de atravessar aqui, senão você vai morrer. Porque eu vi um carro que avançava o sinal e te atropelava e te matava. Você era atropelado, batia de cabeça no paralelepípedo e morria. O cara falou assim pra mim, você é maluco? Olha, irmãos. Falei, amigão, se Deus está te entregando esse recado, é porque Deus quer que você viva. E não quer que sua vida seja encurtada. O cara atravessou, irmãos, a rua. Quando ele atravessou a rua, não foi naquele dia, passou um tempo. Quando ele atravessou a rua, o sinal fechado, um carro fingiu que ia parar. É um carro prata. Finge, até hoje não esqueço, falei pra ele, é um carro prata. Um cara bêbado, desgovernado, bateu nele. Bateu e parou. Ele bateu de cabeça para ele morreu. Eu fui lá e vi, tirei foto. E falei pra ele, e falei pra família. Isso aqui foi avisado que Deus queria dar um livramento para ele. E era simples. Só ele passar a atravessar lá na frente. Por quê? Ele ia ter visão e controle de passagem, né, de carro, de ida e volta. Então ele não teve esse controle. E ele desceu, né, a sepultura. Por isso que eu digo para você, irmãos, os sinais. Por isso que eu digo para você, os sinais, eles são bem específicos. Ela brincou, ela fez e no final, hoje está aí, precisando da misericórdia. E aquilo, irmãos, a sentença já foi liberada. E o que Deus ele diz? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Poderia estar aqui com a gente? Poderia. Mas quis beber, quis se prostituir, quis o mundo. E qual foi o salário do mundo? Isso é consequência. Já volto já.
Então busque, né, a Deus, né? Sirva a Deus, sabe? De verdade. Paz Priscila de Portugal, Deus abençoe, tá? Deus abençoe.